O que seria aliança? A aliança é um vínculo, um contrato, um pacto, uma relação. Pense um pouco, quando você casa com a sua esposa ou com o seu esposo, o que você coloca no dedo? Você usa uma aliança, algo que significa um vínculo, uma relação, um pacto. A ideia é essa. A aliança é um vínculo, só que esse vínculo ele não é simplório. Na Bíblia, a aliança é um vínculo de sangue. Nós vamos ver mais profundamente o que isso significa, mas é um vínculo extremamente sério. Você não pode romper esse vínculo no contexto bíblico. Ele é um vínculo de sangue e ele é soberanamente administrado. O que isso quer dizer? Nunca na Bíblia, alguém que é inferior à outra parte pode propor uma aliança. Nunca. A ideia na Bíblia é sempre alguém que é superior, que propõe essa aliança. No contexto que nós vamos ver aqui mais detidamente, nós vamos ver a aliança que o soberano Deus propõe para a raça humana, certo? E é Ele quem administra, é Ele quem estabelece, é Ele quem vai colocar os padrões, as bases dessa aliança, tá bem? Então, quando falamos em aliança, lembre-se disso, é um vínculo, um pacto, uma relação, só que uma relação muito séria, então pautada em sangue, nós vamos ver isso melhor, e ela é soberanamente administrada. No contexto bíblico, falaremos principalmente de Deus, que propõe essa aliança para os seres humanos, por diversas vezes. É importante que você se lembre que, como eu já mencionei, o conceito da aliança aparece do início ao fim do texto bíblico. Ele vai aparecer do Gênesis até o Apocalipse. Vai aparecer o tempo todo. E por diversas vezes, as alianças bíblicas, elas são exploradas, só que por outros momentos, elas são renovadas. Então você vai ter momentos da aliança aparecendo no texto bíblico, até que ele seja renovado e essa aliança é expandida mais amplamente, nos dando a conhecer elementos mais importantes ou relevantes para a nossa vida. Nós perceberemos, por exemplo, os momentos da aliança ao longo do texto bíblico. Hoje falaremos um pouco da aliança edênica, ou aliança do Éden, a aliança da criação. Depois nós falaremos da aliança noádica, ou a aliança que Deus faz com Noé. Falaremos da aliança com Abraão, da aliança com Moisés, da aliança com Davi. E, finalmente, nós vamos encerrar com com a nova aliança. A aliança feita conosco, diretamente. É importante, contudo, que você já coloque uma coisa na sua mente. Muito embora nós falemos de novas alianças, elas não desconsideram as alianças antigas. São apenas uma progressão, é apenas uma progressão dessa relação entre os seres humanos, né, e o soberano Deus. Ok? Então, quando falamos aqui de aliança, e nós retomaremos esse ponto várias vezes, lembre-se disso. Estamos falando de questões que vão sendo ampliadas, mas nunca negadas. Nunca negadas. Ok? Quando falamos de aliança, além disso, e como eu já disse, nós vamos retomar esse conceito por várias vezes nas próximas quartas, enquanto nós vamos estudando textos bíblicos, histórias bíblicas que tratam a respeito desse contexto. Então fique tranquilo que você não precisa memorizar muita coisa agora, muita coisa teórica, técnica. Você vai vendo isso ao longo das semanas, enquanto nós vamos estudando o texto. É importante que você já, de forma introdutória, saiba que as alianças bíblicas, elas têm basicamente alguns bloquinhos que vão aparecendo o tempo todo. Esses bloquinhos, eles podem aparecer todos juntos em uma aliança que Deus faz com a humanidade, ou aparecerem de forma ali em um grupo inferior, alguns deles sendo retirados ali no momento da narração. Apenas para que você saiba, inicialmente, nós tocaremos em todos eles com o passar das semanas, fique tranquilo. Nós temos aí normalmente um titulatário, que é uma palavrinha difícil, basicamente para expor a titulação, os títulos de quem propõe a aliança. Você se lembra quando Deus, por exemplo, ele entra em aliança com Israel, que ele começa dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Lembra disso? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em outros momentos, eu sou o eu sou.
Então, há essa titulação, a exposição de quem é que propõe a aliança. Depois disso, nós temos um prólogo histórico, normalmente, dizendo o porquê essa pessoa pode entrar em aliança com o outro. E aí Deus continuamente fala, por exemplo, fui eu para Israel, né? Fui eu que te livrei da terra do Egito, fui eu que te tirei da casa da servidão, fui eu que expulsei os reis de diante de vós. Todas as vezes que Deus está falando isso, Ele não está falando por questões banais. Normalmente é relembrando lá da aliança que Ele fez com aquele povo. E aí você tem essa lembrança histórica. Aparece nas alianças também, e isso é padronizado, vai sempre aparecer, as próprias estipulações, que é, como isso é um vínculo de relacionamento, há que se estabelecer quais são os critérios, ou as bases dessa relação. Então Deus normalmente vai estipular, olha, você vai ter que fazer isso e isso, você não pode fazer aquilo e aquilo. Pense, por exemplo, em um casamento, você tem ali critérios, estipulações estabelecidas. Você pode fazer isso e aquilo, mas aquilo e aquilo outro você não pode fazer. Basicamente isso vai ser apresentado comumente nas alianças bíblicas. Nós temos também a exposição de testemunhas, pessoas que testemunham, ou melhor, seres, né, elementos que testemunham, que fazem com que aquela aliança ela seja vista como algo que realmente deve ser cumprido. Podem ser pessoas de fato, podem ser elementos da natureza. Há alianças bíblicas que serão testemunhadas por montes, por árvores, por rochas, coisas ali inanimadas, mas que não sofrem tanto a ação do tempo quanto seres humanos. Então, normalmente vão ter testemunhas ali que prestam atenção, que registram a veracidade daquela relação, daquele pacto. Nós teremos, finalmente, as bênçãos e maldições. Basicamente se você cumprir as estipulações, isso e isso de bom vai acontecer com você. Se você descumprir, isso e isso de ruim vai acontecer também. Nós vamos ver isso nas histórias que nós estudaremos mais adiante. E, finalmente, nós temos a descrição de depósito e leitura. Porque, normalmente, as alianças bíblicas elas são registradas. E aí há uma orientação de Deus para dizer, olha, você vai guardar desse jeito e você vai repetir e ler essa aliança de tanto em tanto tempo, para tais pessoas, dessa forma. E nós veremos isso mais adiante. Apenas esse aspecto introdutório é para que você comece a vislumbrar um pouco o que seriam as alianças. Nós abordaremos elas de forma mais aplicada. Eu te convido agora a pegar a sua Bíblia, porque nós vamos começar a estudar o texto e ficaremos agora no texto bíblico, eu aqui, você aí com a sua Bíblia em mãos, já que não utilizaremos mais a projeção. Pegue sua Bíblia, abra ela ali em Gênesis, capítulo 1, porque ali nós veremos a primeira aliança que nós temos registro na Bíblia. A aliança que pode ser chamada de edênica, em relação ao Éden, ou a aliança da criação, a aliança com Adão, como você quiser chamar ali diretamente. Antes de nós começarmos a estudar, eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração novamente e logo começaremos a estudar aqui o que Deus tem para nós. Feche os olhos. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, porque o Senhor está conosco. Te damos graças porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos dá a tua revelação. Por favor, agora abra a nossa mente e o nosso coração para ouvir e entender a tua vontade. É o que nós choramos em teu nome. Amém. Quando nós falamos em aliança edênica, é importante que você entenda uma questão introdutória. Embora nós possamos dizer que existe uma aliança no Éden, a palavrinha para aliança na Bíblia, a palavra berit, do hebraico, ela não vai aparecer aqui em Gênesis 1 a 3. Ela vai aparecer pela primeira vez apenas lá em Gênesis 6, verso 18. Passe algumas páginas da sua Bíblia para você ver esse versinho comigo. Ele aparece no contexto em que a humanidade está extremamente deteriorada. A humanidade ela se afasta completamente de Deus. E Deus chama Noé para ser ali
o resíduo, né, de salvação da humanidade. Nós temos em Gênesis 6, verso 18, Deus ele falando o seguinte para Noé. Gênesis 6, verso 18. Contigo, porém, e na maioria das traduções está, estabelecerei a minha aliança. Ele vai continuar falando, você vai entrar na arca, tu e teus filhos, e você vai se salvar. Embora nas traduções normalmente apareça, estabelecerei minha aliança, essa tradução ela não está da melhor. A palavrinha que aparece aqui, o verbo que aparece, é um verbo que tem o sentido de manter, um sentido de confirmar, um sentido de reiterar algo. A ideia então seria muito mais, contigo eu manterei a minha aliança, contigo eu vou continuar ela. E quando nós estudarmos a aliança com Noé, na semana que vem, você verá o quanto ela é próxima dessa aliança aqui no Éden. Você verá o quanto ela é próxima. Então, muito embora a palavrinha berit, ou aliança, não apareça antes de Gênesis 6, quando ela é mencionada em Gênesis 6, é dito que apenas ela é uma manutenção de uma aliança que já acontecia. Entendem? Por isso podemos estudar aqui no Éden a existência de uma aliança. Só que aqui nós temos uma aliança diferente. E você pode voltar ali para Gênesis 1, você vai notar comigo, enquanto nós estivermos estudando, que essa aliança ela é extremamente única no contexto bíblico. Enquanto nós seguiremos nas próximas quartas, explorando as outras alianças bíblicas, você notará que há um paralelo muito vago entre essas alianças e as próximas. Simplesmente porque as demais alianças elas estão inseridas em um contexto em que os seres humanos eles já caíram. Os seres humanos já estão afastados de Deus. E Deus ele precisa reestabelecer essa aliança, essa relação. Só que quando nós falamos de Gênesis 1, nós estamos falando de uma raça humana que ainda está em um bom relacionamento com Deus, que ainda não pecou. E por isso a aliança que é estabelecida aqui, ela parte de pressupostos diferentes. Não é um pressuposto de um Deus soberano que se relaciona com uma raça caída. Aqui é um Deus soberano que se relaciona com uma raça que acabou de criar. Com alguém que ainda é perfeito. E que segue os parâmetros que Deus deixou para eles. Então, quando nós estivermos estudando, nós veremos algumas coisas dessa aliança de Deus com os seres humanos que mostram o padrão de Deus esperado para mim e para você antes do pecado. Muito diferente do que nós vivemos hoje, infelizmente. Mas eu já adianto um conselho para você. Se você quiser viver o mais tranquilamente e feliz neste mundo, é importante que você olhe para aquilo que Deus estipulou aqui em Gênesis 1 e 2 e tente buscar o máximo possível viver conforme isso daqui. Hoje nós não conseguimos na totalidade, longe de nós. Mas esse era o padrão e o objetivo de Deus para nós inicialmente. Então, se a gente puder lutar para tentar chegar perto disso, a gente vai viver melhor. Tá bem? Vamos estudar então. Gênesis capítulo 1. Nós temos aqui a exposição da criação da terra, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 de Gênesis. Era uma prática um tanto comum da época aqui de Moisés fazer esse tipo de registro textual. E nós temos exatamente essa ocorrência aqui na Bíblia, que é o seguinte: Moisés ele descreve o mesmo acontecimento, o mesmo evento, o mesmo ato da criação divina, só que a partir de duas perspectivas diferentes. Nós temos em Gênesis 1 a exposição da criação dos céus e da terra a partir da perspectiva geral do planeta. Então, aqui nós temos uma atenção muito especial ao contexto amplo em que os seres humanos vão ser criados. Nós temos aqui uma descrição dos 7 dias da criação e, em detalhes, entre aspas, temos o que foi criado em cada dia e como isso foi feito. Quando nós olhamos para Gênesis 2, mas nós vamos voltar para Gênesis 1, nós temos, contudo, uma descrição dos mesmos eventos, só que há aqui uma atenção especial para a própria figura humana.
É mencionada aqui a criação do mundo, do planeta. Só que a intenção aqui é descrever a criação dos seres humanos. E nós conseguimos ver isso muito claramente. Em todo caso, olhando para Gênesis 1, nós observamos algumas informações relevantes. Olha o verso 1, Gênesis 1, verso 1, diz o seguinte, que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O começo do texto bíblico é um começo puramente criacionista. A ideia da existência de um Deus que cria. Um Deus que já está presente aqui, ao menos explicitamente, em duas pessoas. Deus Pai, né, que cria, o Espírito Santo presente ali na criação humana, e nós temos aqui uma inferência ou uma sugestão da presença da terceira pessoa da Trindade. O próprio João, ele vai descrever isso lá no seu Evangelho, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Paulo, ele vai trabalhar a mesma ideia de João, falando que todas as coisas foram criadas por meio dele, falando de Jesus. Em todo caso, nós temos aqui a apresentação desse Deus, um Deus que cria. Inicialmente, Deus, ele cria um planeta sem forma e vazio, e deixa ele lá, apenas composto por um monte de água, sem a possibilidade de existência de vida. É importante que você entenda que esses dois primeiros versos da Bíblia, eles não estão dentro dos 7 dias da criação. Os 7 dias da criação vão começar no versinho 3. Isso é interessante, né? A água, ela não foi criada nos 7 dias, né? Foi criada antes. Apenas é manipulada depois por Deus. Em todo caso, quando nós olhamos no versinho 3, nós temos o início daquela semana de criação. Aqui, durante 7 dias, Deus vai criar tudo que nós temos aqui no nosso planeta, inclusive nós mesmos. E ele segue basicamente uma mesma estrutura em cada dia da criação. Se você olhar o versinho 3, você vai ver, olha, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós não vamos ler os 7 dias da criação, mas os 6 primeiros dias, eles seguem esse mesmo padrão. Deus, ele diz, haja alguma coisa, ao som de sua voz, a terra obedece. Isso é interessante. O primeiro que obedece aqui na Bíblia é o próprio planeta. Ele começa a obedecer e a ouvir o que Deus fala, e ele começa a ser criado. Depois que aquilo acontece, Deus olha para aquilo, ele avalia como sendo bom, ele nomeia por vezes as coisas, e então o narrador fala, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, e por aí vai. Há uma informação relevante aqui quando nós observamos a criação das coisas. Nós percebemos que Deus, ele é um ser extremamente inteligente. E esse é talvez um dos argumentos que nós temos mais fortes hoje quando nós falamos de criacionismo. Porque pense um pouquinho comigo, tente olhar para o mundo ao redor de você. Tente olhar para a complexidade das coisas, para a complexidade de quem somos, para a beleza de tudo. Quando nós olhamos para tudo isso, nós imaginamos que há necessidade de algo inteligente por trás, de um designer, de alguém que desenhou e que programou tudo isso. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa de muita fé, mas ter fé o suficiente para olhar para toda a complexidade do mundo que nós vivemos e falar que tudo isso veio do acaso, eu não consigo chegar aí, não nesse nível. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos uma inteligência, uma intencionalidade, e nós vemos isso aqui no relato bíblico. Deus, ele vai preparando parte por parte. Ele coloca a luz, que é essencial para a existência de seres. Ele vai depois separando a água, coloca um tanto de água para cima, um tanto de água para baixo. No terceiro dia, ele tira ali a água, junta em um canto e faz surgir a terra, porque ele vai criar seres terrestres também. Depois ele faz criar ali toda a vegetação, porque é necessário que esses seres se alimentem.
Finalmente, no quarto dia, Deus cria ali os astros necessários para criar rotina, para criar momentos, para criar relações humanas. E quando nós chegamos no final do quarto dia, chegando ao quinto, Deus finalmente vai criar os seres para habitarem aqui. Primeiro os animais, parte deles no quinto dia, e depois o restante dos animais no sexto. E a coroa da criação, os seres humanos. Perceba que Deus ele planeja e ele executa tudo isso apenas para colocar os seres humanos aqui, para que nós pudéssemos viver em um mundo funcional. Um mundo que o próprio Deus vai avaliando dia após dia e dizendo, isso tudo é bom, está tudo bom, isso é ótimo, é maravilhoso. Aqui nós já começamos a perceber um pouco a ideia de graça, a ideia do quanto Deus ele nos ama. Porque Deus ele não tinha razão nenhuma para fazer isso. Ele não tinha o porquê criar esse mundo. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Só que ele decide fazer, e fazer da melhor forma, para que eu e você pudéssemos existir e viver aqui. Se isso não bastasse, quando nós vemos a criação dos seres humanos, nós aprendemos algo ainda mais profundo, do quanto Deus nos ama, nesse processo de aliança conosco, de relacionamento conosco. Olhe lá em Gênesis ainda, capítulo 1, a partir do verso 26. Quando do momento da criação dos seres humanos, Deus ele se reúne ali com a Trindade, né? E por isso ele usa o plural. Façamos, pois, o homem à nossa imagem. E a palavrinha homem aqui é para a humanidade. Então, façamos, pois, a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um detalhe aqui relevante. Essa descrição necessariamente não tem nada a ver com uma questão física. Não quer dizer que Deus tem a mesma aparência que nós. Não necessariamente, pode ser que tenha, nós não sabemos. Essa questão ela vai muito além, é algo ainda mais importante. E é explicado no próprio verso quando ela continua. Olha lá o que ele continua dizendo. O que significa, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança? Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra e todos os répteis. Esse é um ponto extremamente relevante. Deus ele nos cria a sua imagem e semelhança porque ele decide nos colocar como se fosse deuses para a terra. Sabe? Para que a gente dominasse sobre a terra. Não deuses no sentido de que receberíamos a adoração. Mas deuses no sentido de que nós, mesmo não sendo donos daqui, porque nós não criamos, nós não compramos, não é nosso de fato, é de Deus, nós podemos dominar, podemos governar sobre as coisas. E pense um pouco o quanto isso é grandioso, porque novamente Deus ele não tinha que fazer isso. Ele não tem razão para fazer isso, nenhum dever de fazer isso. Mas ele decide criar esse planeta, olhar para os seres humanos, dotá-los de razão e falar, olha, a partir de agora, vocês vão mandar em tudo. Isso é de vocês. Vocês estão aqui para cuidar, para governar. É meu, fui eu que criei, mas eu estou dando para vocês. Esse é um ponto muito relevante, porque introduz algo que nós vemos ali a partir do verso 29. Quando nós olhamos para todas as mitologias que tratam a respeito da criação humana, e nós temos muitas, praticamente toda mitologia bem estruturada fala a respeito da criação humana. E a única mitologia que fala de uma criação do acaso, que surge do nada, é a mitologia evolucionista, falando de forma irônica. Todas as outras tratam a respeito de um Criador. Só que quando nós vemos isso, nós vemos normalmente uma divindade que cria seres humanos apenas para serem servidos. Divindades que querem, de alguma forma, ganhar algo com a criação dos seres humanos. E por isso decidem criá-los. Os seres humanos, então, são criados para servir a uma divindade que necessita de algo. Normalmente em relação com o alimento, ou a própria noção de adoração, eles precisam disso para existir e por isso criam os seres humanos. Só que quando nós olhamos para o Deus bíblico, para a narrativa da criação bíblica,
Nós não vemos isso, vemos o oposto. Deus, ele nos cria e ele não nos pede nada em troca. Ele nos cria e nos dá tudo. Nos dá o planeta para governar, para dominar. Se não bastasse, ele nos dá um primeiro presente ali no verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus, ele nos dá um primeiro presente, que é a comida. Eu não sei quantos aqui gostam de receber comida como presente. É ótimo. Eu mesmo estou à disposição para aquele que quiser. Deus, ele nos dá isso. Ele cria os seres humanos e ainda vai lá e ele dá alimento para nós. E pense um pouquinho de forma lógica, para você ver o amor de Deus nisso. Qual que é a função principal do alimento? Não é nos nutrir? Nós precisamos nos alimentar para não morrer. Precisamos dos nutrientes que o alimento fornece para existir, para viver. Então pense um pouco comigo. Se nós fôssemos pensar de uma forma extremamente óbvia e lógica, fomos criar aqui alimento, não faria mais sentido nós fazemos uma única árvore, em que essa árvore desse um fruto, em que ali estaria todos os nutrientes necessários para a manutenção humana? Não faria mais sentido do que criar uma série de frutas, verduras, legumes e alimentos extremamente diferentes. Deus, ele faz esse processo criativo exatamente por nos amar. Ele cria um monte de gostos, texturas e coisas diferentes, porque ele criou a nós, seres humanos, diferentes também. Sabendo que eu gostaria mais disso e daquilo, a Guga gostaria mais disso, daquilo, a Vanessa gostaria mais disso, daquilo, e poderíamos viver assim, para a gente aproveitar o alimento. Deus, ele faz a gente assim, para que a gente aproveitasse, um presentaço de Deus. Isso nos mostra o seu amor, nos mostra o seu cuidado, e nos mostra também um detalhe relevante para a vida. Olha como era o plano de Deus quanto à alimentação humana. Verdura, legumes, cereais, frutas, e por aí vai. Aqui você não tem bolacha recheada, você não tem McDonald's, você não tem nada desse tipo. Não estou falando que é errado necessariamente você comer. Só estou falando o seguinte: quando a gente compra um carro novo, eu nunca tive essa experiência, mas para você que já teve, de comprar alguma coisa nova, você não pega o manual ali de orientações e não fala ali, olha, como é que eu vou fazer para isso funcionar da melhor forma possível? Quem criou aquele item, né? Ele sabe dizer como ele vai funcionar melhor. Que tipo de combustível colocar, que tipo de óleo colocar, para que ele funcione da melhor forma possível. E aqui é basicamente o criador da máquina humana dizendo, olha, quer que funcione bem? Está aqui, ó, coma frutas, verduras, legumes, e aproveita que tem um monte de gosto diferente. Tenho certeza que você vai gostar de alguma. E esse é um detalhe relevante. Você pode também comer o que você quiser. Depois, até o alimento carne, ele vai ser permitido por Deus, com algumas exceções, né? A gente pode conversar em um outro momento. Então, Deus, ele permite. Só que entenda que o melhor modelo de funcionamento vai ser esse daqui. Isso vai funcionar melhor. Se você comer da outra forma, é bem capaz que essa máquina que Deus criou não funcione da melhor forma possível. Certo? Sigamos. Deus, então, deixa esse presente para os seres humanos. E, além disso, ele deixa um segundo presente, que aparece no verso 28, um verso antes do que nós já lemos. Deus, ele abençoa os seres humanos com a mesma bênção que tinha dado para os animais no 5º dia da criação, e diz, sede férteis, fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai novamente. Aqui é um ponto. Deus, o segundo presente que Deus dá para os seres humanos, aqui, o primeiro, né, nessa ordem, é a sexualidade. Deus, ele nos dá isso como presente. Nós vivemos uma cultura hoje muito deturpada no contexto de sexualidade. Mas também vivíamos uma cultura deturpada até anos atrás, quando a sexualidade era vista como algo extremamente negativo. Só que entenda que a sexualidade, no âmbito do matrimônio, no âmbito da relação entre um homem e uma mulher, que ambos juntos são uma só carne, como nós vemos aqui no texto bíblico,
É um presente de Deus. Antes do pecado. Antes do pecado. O pecado não aconteceu aqui ainda. E Deus já entregou isso para os seres humanos. Para que nós aproveitássemos também. Deus ele se importa tanto com os seres humanos que Ele nos reveste de presentes. Ele cria uma vida prazerosa para nós, para que a gente vivesse. E é importante que você entenda que, no contexto da aliança de Deus com os seres humanos no Éden, esses elementos fazem parte das estipulações. Fazem parte das bênçãos daquele que decidisse viver conforme esse modelo. E era exatamente esse plano que Deus tinha para nós no princípio. Quando nós olhamos em Gênesis 2, a partir do verso 1 até o verso 3, nós temos aqui o 7º e último dia da criação. A descrição do sábado, e eu gostaria de ler com vocês, do verso 1 até o verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui há, talvez, o maior presente que Deus poderia ter dado para nós, no momento da criação. Porque se não bastasse Ele nos dar alimento, se não bastasse nos dar sexualidade, se não bastasse Ele nos dar a possibilidade de criar, a partir da sexualidade, gerar vida, Deus ele nos dá algo muito maior. No 7º dia, Deus ele descansa. E por descansar, Ele decide separar esse dia, santificando ele, tornando ele santo, separado. Pode ser que para você a noção de Deus descansar seja uma noção meio confusa. Afinal de contas, se Ele é Deus, Ele criou tudo ao som de Sua palavra, por que Ele descansa? Só que se você entender a noção de descanso no contexto bíblico, isso te ajuda muito a entender a grandiosidade disso daqui. Se você olhar depois, nós não vamos ler esses textos agora, mas anota aí para depois você olhar. Isaías 66, verso 1. Anote aí. Isaías 66, verso 1. E o livro de Salmos. Lá o Salmo 132. Salmo 132, versos 13 e 14. Depois revisite esse texto que você vai ver uma coisa bem interessante. No contexto bíblico, descanso tem a ver com habitação. E não é algo difícil para a gente entender. O lugar que você descansa é o lugar que você mora, o lugar que você fica, o lugar que você se faz presente. Se você procura alguém, você vai procurar na casa da pessoa normalmente. É o lugar que ela descansa, é o lugar que supostamente ela passa mais tempo. Quando nós olhamos a ideia de descanso no 7º dia, nós entendemos a noção de um Deus que decide chegar para os seres humanos e falar, olha, e além de tudo isso, eu vou tirar um dia da semana para ficar com vocês. Eu vou descansar. E vou chamar vocês para descansar comigo. E eu vou me fazer presente nesse dia. Isso é grandioso. Você pensar nesse Deus supremo que criou tudo, dá isso para a gente, nos dá um monte de presentes e ainda fala, e um dia por semana, e especialmente eu vou tirar tempo para passar com você, para ficar com você. E é por isso que esse dia vai se tornar um dia santo, separado, porque é o dia que você vai tirar esse tempo para passar comigo, diretamente. Isso é algo muito grande de se pensar. A ideia de Deus se fazendo presente, descansando. A primeira igreja que Deus constrói, ela não está em um local, né? Ela não está em um ponto geográfico, mas ela está em um dia da semana. Um dia que é acessível a todos. Você não precisa ter dinheiro para o 7º dia da semana chegar até você. Você não precisa ter estudos para isso. Você não precisa de nada. O 7º dia da semana vai chegar para todos. E Deus ele te convida para estar com Ele, desde a criação. Deus ele cria então um ambiente aqui na aliança do Éden, em que nós somos chamados a viver uma vida de relação com Ele, uma vida em que nós conseguimos viver dominando sobre um mundo que nos é dado de presente, com presentes como a sexualidade, como o alimento, uma vida de prazer, uma vida em que poderíamos viver super bem. Inclusive nas nossas relações. Eu já falei isso com vocês quando nós estudamos sobre o santuário. Falamos, por exemplo, sobre a relação com Deus, como era boa, como a gente vê aqui. A relação com os animais, porque Adão e Eva chamam os animais, eles vêm até ele. Adão para nomeá-los, inclusive.
mas nós vemos aqui especialmente também a relação entre os semelhantes. Eu queria também estudar esse pontinho com vocês. Apenas para que você entenda as propostas de Deus, o modelo de Deus quando Ele constrói essa aliança com os seres humanos. O plano original de Deus para mim e para você. Muito diferente daquele que nós vemos hoje. Se você olhar ali no verso, ainda no capítulo 1, que nós já lemos, no verso 27, você vê o seguinte, né? Criou Deus, pois, o homem, a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aqui ele especifica, homem e mulher, macho e fêmea, sexo masculino e feminino, os criou. Esse é um ponto relevante. Quando a gente vê a construção do texto, é como se assim, quando você junta os dois, homem e mulher, e forma a humanidade, você tem a imagem e semelhança de Deus. Ao olhar no capítulo 2, a partir do verso 18, a descrição da criação da mulher, isso fica ainda mais claro. Lá no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18, há a seguinte descrição: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E você que é homem, você sabe que realmente não é bom. Ficar sozinho não faz parte de quem nós somos. Isso antes do pecado. Isso é interessante. Antes do pecado, Deus ele já olha e fala, não é bom ficar só. O ser humano é relacional. Precisa se relacionar. Então ele diz algo, fale-ei então uma auxiliadora que lhe seja idônea. A expressão é como que seja frente a frente com ele, que esteja do lado dele, perfeito para ele. E aqui é uma informação relevante para que você entenda. Por vezes as pessoas entendem mal esse texto e vão pensar que a mulher é auxiliadora, então aqui ela é criada para ser inferior ao homem ou algo assim. E não é. O termo que aparece aqui para a noção de auxiliadora é um termo muito comum na Bíblia, o termo Ezer. E ele aparece por vezes indicando, inclusive, Deus como auxiliador de Israel. E Deus ele é inferior a Israel? Longe disso. No pensamento hebraico bíblico, a ideia de alguém que auxilia não é a ideia de alguém que é inferior e não consegue fazer algo, e por isso está ali para auxiliar. Como no nosso pensamento, em que o auxiliar de pedreiro, o ajudante de pedreiro, é alguém que não tem o conhecimento como pedreiro para fazer aquilo. Por isso ele apenas auxilia. No pensamento bíblico, não. Alguém que auxilia é alguém que tem capacidade para compor algo que o outro não tem. Entende? É exatamente essa a ideia. O homem tem algo que a mulher não tem, a mulher tem algo que o homem não tem, e juntos eles se auxiliam. Isso não a coloca como alguém inferior. É alguém, como eu disse, que está frente a frente, que está lado a lado, que compõe de forma idônea, ideal, esse casal. Juntos são imagem e semelhança de Deus. Deus ele cria então os seres humanos para viver em completa harmonia. É até irônico pensar, não sei se você já prestou atenção, que uma das punições que Eva recebe, porque Eva recebe uma punição a mais que Adão. Você já percebeu? Quando há o pecado, lá em Gênesis 3, a serpente recebe como punição o rastejar. Satanás, a figura ali na serpente, recebe ali a promessa de que seria morto. E nós temos o homem recebendo a promessa de que ele sofreria para ter o alimento, que era a função dele, né? Cuidar da terra, e agora ele sofreria para fazer isso. A mulher recebe a punição de que ela sofreria agora para dar à luz, que era a principal função dela, cuidar ali e gerar. E nós temos uma segunda punição para Eva, que é o desejo dela seria submetido ao seu esposo. Você já percebeu por que Eva ela tem essa segunda punição? Se você prestar atenção lá em Gênesis 3, apenas uma curiosidade. Eva, que havia sido criada com Adão para serem ali lado a lado, para serem iguais, ela toma uma decisão em Gênesis 3 que não cabia apenas a ela decidir. Ambos, Eva e Adão, eram os representantes da humanidade. Todas as decisões deveriam ser tomadas juntos, né? E quando Eva se aproxima da serpente, ela decide, inicialmente por conta própria, tomar do fruto e comer, de alguma forma ela decide se colocar acima de Adão. De decidir por conta própria algo que deveria decidir juntos.
ela recebe uma punição irônica de Deus, inclusive, dizendo, olha, como o seu desejo foi posto acima do seu esposo, agora o seu desejo, e é um ponto específico, o seu desejo, ele está falando aqui num contexto sexual, o seu desejo será colocado em submissão ao do seu marido. Porque de alguma forma você tentou se colocar acima. Mesmo aqui, Deus ele busca igualar os seres humanos. Igualar homem e mulher. Porque ele criou a gente para viver isso. No contexto da aliança ainda, o último ponto que eu gostaria de ler com vocês está ali no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 15, quando Deus ele fala o seguinte, né? Tomou, pois, então o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Porque se não bastasse Deus ter criado um mundo perfeito, ele decide ainda criar uma casinha especial para Adão e Eva, o jardim do Éden, e colocar eles ali. Só que Deus ele dá uma ordem no verso 16, uma estipulação dessa aliança. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já vimos que a aliança ela tem estipulações, e que é um vínculo que é fundado em sangue, fundado em morte, inclusive. Adão e Eva sabiam disso. Eles tinham a possibilidade de viver toda essa vida que Deus tinha planejado para eles. Só que se eles decidissem não cumprir essa aliança, viver em desconformidade dessa relação com Deus, o resultado disso seria a morte. A aliança seria rompida, o relacionamento seria rompido. E o resultado inevitável disso seria a morte. Porque mesmo aqui Deus ele tinha dado aos seres humanos a liberdade de escolher. Infelizmente, nossos pais escolheram a opção ruim. Por que é importante a gente estudar isso? É importante para que você entenda, todas as vezes que você olha ao seu redor e você vê esse mundo caótico, deturpado e triste que a gente vive, você se lembra que Deus ele não nos criou para viver isso. Ele não nos criou para viver aqui. Ele não criou a joia da sua criação, que é os seres humanos, para passar por tudo isso. Ele criou a gente para viver esse contexto do Éden. E não era um contexto assim que todo mundo ficava entediado e etc. Não, era para viver, era para aproveitar, para viver com prazer, num bom relacionamento com Deus, com os semelhantes, para viver nesse mundo. E eternamente. Infelizmente, quando a aliança ela é rompida no Éden, a morte ela adentra a vida humana. O rompimento do relacionamento com Deus, ele traz destruição, nós já falamos sobre isso algumas semanas atrás. Infelizmente, ele traz. E é por isso que nós vivemos o mundo que nós vivemos. Dessa forma. Há, contudo, uma boa notícia ainda aqui em Gênesis, nos primeiros capítulos, né? Eu gostaria de encerrar com isso, lá em Gênesis 3, quando Deus está distribuindo ali as punições da queda, e perceba que a morte, ela não está aqui constando nas punições. A morte, ela não é uma punição da queda. A morte é uma consequência lógica da queda. Deus, ele não pune os seres humanos com a morte. Era uma consequência do rompimento da aliança, do relacionamento. Dentre essas punições, quando Deus ele olha para a serpente no verso 14, a mesma serpente que João vai nos dizer que era Satanás ali, o diabo, o adversário de Deus. E depois de dar ali uma punição poética ao ser que for usado pelo inimigo, no verso 15 ele diz, em agora ação profética, porém inimizade entre ti, Satanás, entre ti, o diabo, e a mulher. Um símbolo aqui na Bíblia da igreja, do povo de Deus. Se você tem dúvidas disso, leia Apocalipse 12, fica bem claro. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, aqueles que servem a ele, e o descendente da mulher, no singular, aquele que viria um dia, aquele que um dia sofreria um grande baque, que é representado aqui com a ferida no calcanhar,
no verso 15 de Gênesis 3. Mas que nesse baque, figurado na morte de Cristo na cruz do Calvário, ele feriria de forma definitiva a cabeça de Satanás. Ele acabaria com ele. Mesmo aqui, Deus ele faz uma promessa de restauração. Uma promessa de que tudo aquilo iria acabar, para que fosse retomado o que Deus tinha planejado para nós inicialmente. E aqui é um elemento interessante que eu só vou adiantar agora, mas que na semana que vem trabalharemos isso exaustivamente. No contexto das alianças divinas, feitas de Deus para conosco, muito embora o fim da quebra da aliança seja a morte, porque ela é vinculada em sangue, nosso Deus ele é tão gracioso que ele sempre toma essa punição para si e não para nós. Aqui ele promete que um dia ele sofreria um grande baque, uma grande ferida, para nos permitir restaurar essa aliança com ele. Uma aliança que pode ser restaurada provisoriamente, de forma parcial. E nós veremos isso ao longo dessas semanas. Mas que finalmente um dia será restaurada em sua totalidade.